Shabbat Shalom. Hoje é sexta-feira, né? No calendário gregoriano. Termina meia-noite, mas a nós termina agora às 18, vamos dizer às 18 horas, mas ao entardecer, ao nascer das primeiras estrelas, das 3 estrelas, né? Então, para nós, após o anoitecer, já é Shabbat. Então, Shabbat Shalom a todos. E hoje eu quero começar, né, uma série de vídeos. Vou começar a fazer vídeos no canal, como eu havia dito, né, no judaísmo nazareno pentecostal. Nós somos judeus nazarenos e cremos em Yeshua, Hamashiach, Jesus, Messias, né, como o Senhor e Salvador, como o Cordeiro de Deus, como aquele que a princípio estava com o Pai, com Deus, e ele era a palavra estava com Deus, com Elohim, e a palavra era Deus, e tudo que foi feito não seria feito senão por intermédio dele. Então ele é pré-existente, ele se fez carne, se reduziu, se fez carne e habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós e vimos a sua glória cheia de graça e verdade. Eu quero trazer um assunto aqui, mediante essa série recente agora de julho de 2025, sobre a série que está passando na TV Record aqui no Brasil, sobre o chamado apóstolo Paulo. E eu queria perguntar, e seria o título deste vídeo, mudou Yeshua, Jesus, o nome de Saulo, conhecido Saulo no grego, para Paulo, quando mediante a sua conversão? É sobre isso que nós vamos falar, e eu quero falar sobre isso para quebrar alguns paradigmas, alguns ensinos que ao longo dos tempos, tanto nos seminários evangélicos, no conhecimento geral do povo evangélico, foi entendido que Jesus mudou o nome de Saulo, e a gente conhece no meio judaico como Rav Shaul, o Rabino Shaul, né? Rav significa grande, e Shaul é Saulo no grego, e para quem não sabe, Saulo, Shaul, significa, em hebraico, significa Saul, para nós aqui em português, ou então ele era descendente da tribo de Benjamim, que era da mesma tribo do rei Saul, né? Ou Shaul, que a gente conhece dentro do hebraico, certo? A questão é o seguinte, essa, vamos dizer falácia, mas essa compreensão que foi passado de anos de existência vamos dizer, do cristianismo, né, no meio evangélico, há poucos anos, que então Saulo, na sua conversão, ele disse, Jesus mudou o seu nome para Paulo. Temos que entender o seguinte, Saulo era um cidadão romano, apesar de judeu, fariseu, ele era um cidadão romano, nasceu em Tarsis, né? Lá em Saulo de Tarso, né? Conhecido como Saulo de Tarso. Mas ao nós reportarmos ao livro
de Atos, né, o Sefer, o livro de Atos, nós encontramos lá desde o princípio da conversão de Shaul, de Saulo, até o versículo 13, capítulo 13, versículo 9, não há nenhuma menção em que se diz que Saulo, o seu nome foi mudado por Jesus, por Yeshua, para Paulo. Apesar que no judaísmo tem muito disso, né? Mediante a conversão de pessoas, eles recebem um nome judaico, né? Um nome hebraico. E também no nascimento, dependendo, não estando fora de Israel, se coloca um nome civil, né? Por causa das perseguições, e pode ser um nome comum, Marcos, Lucas, ou qualquer outro nome, até nome de grego, né? Nomes gregos, certo? Ou Roberto Justus, né? Mas o nome dele em hebraico não é esse, certo? Então uma criança também, quando ela nasce, fora do Brasil principalmente, ela recebe um nome em hebraico, que é falado no 8º dia, na circuncisão, né? E ali é dito e é registrado na sinagoga pelo rabino o nome daquela criança, e é dito a todos ali qual o nome dele, que a mãe manda a criança à sinagoga para que se realize a Brit Milá, a circuncisão. Então a pessoa recebe um novo nome, um nome em hebraico, né? Não foi essa questão de Saulo. A questão é o seguinte, há um entendimento, eu creio que seja uma má interpretação pelo nome de Saulo para Paulo, porque Rav no hebraico, o Rav, na realidade, ele é considerado grande, certo? É um grande sábio do meio judaico. E pode ser que houve essa interpretação por alguns teólogos, pela comunidade internacional teológica, né, que colocou essa questão como aqui Saulo recebeu o nome de Paulo na sua conversão. Na realidade, o nome Paulo, ou Paulus, no latim, é um correspondente do nome em hebraico Shaul, ou Saul, ou no grego Saulo, um correspondente que se fala na sua linguagem latina, romana, né, do Império Romano. O Império Romano predominava naquela época. Obviamente também Saulo, né, o Rav Shaul, ele foi chamado como apóstolo dos gentios e vivia entre os gentios fazendo a sua missão, cumprindo a sua missão, o seu chamado. Apóstolo, por exemplo, a palavra apóstolo está no grego também, né? Mas na realidade seria o shaliach, no hebraico, que é o enviado, que é a mesma coisa, um emissário, e que no entendimento grego seria enviado, né, apóstolo, mas é um shaliach, certo? Ele tinha uma missão de Deus para levar o evangelho, abençoar as boas novas a todas as nações, aos gentios, ao povo não judeu, apesar que falava também para judeu, né? Mas o seu ministério era específico para os gentios. Então, no meio que ele convivia, eu creio que foi assim, como era o Império Romano, ele vivia muito no Império Romano, eles começaram a chamar ele
de Paulus, né? Na língua latina, certo? Então, não existe essa questão que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, dizendo que Saulo é grande e Paulo é pequeno, como muitos assim foram ensinados, certo? Não é assim, não é verdade assim o que dizem. A questão é por causa exatamente do que eu falei. Podem ter confundido Rav, que é grande, e ele se intitulava o menor de todos, né? Mas na verdade, assim, na etimologia assim, do nome exato, não há verdade nessa afirmação. Paulo não era, a palavra Saulo não significa grande, e a palavra Paulo não significa pequeno. Então eles podem ter feito essa transição de nome, e também a questão dos chamados pais da igreja, que assumiram a liderança pós-apostólica da igreja, ou seja, da comunidade messiânica de Yeshua, e chegando até próximo a Constantino, aos concílios também, eles queriam desassociar o chamado cristianismo, né? O messianismo, ou seja, abençoar os evangelhos, desassociar completamente todas as figuras, principalmente Yeshua, Paulo, da sua origem, da sua raiz original da sua fé, que é judaica, né? Nós vemos aí que batismo, Bessorá, né? A Bessorá, ela é um conceito judaico. A ceia é um conceito judaico tirado da Pessa, de Páscoa, da Páscoa judaica. Outra coisa, mudaram o dia da Páscoa, que é único. Não existe só uma Páscoa, que é a Páscoa que Jesus celebrou, que é a Páscoa judaica. Mudaram para outra Páscoa, para outra data, desassociando assim o Evangelho, a Bessorá, as Boas Novas, teve lá, me desculpem, teve lá batismo, certo? Querendo desassociar completamente o Evangelho, fazendo Jesus de um Jesus romano e grego ao mesmo tempo, sendo que até os Evangelhos já é constatado pela Academia Internacional de Teologia que os evangelhos foram escritos em hebraico e aramaico inicialmente, e posteriormente, 120 anos depois, começaram a fazer traduções no grego das cópias da Peshita, dos Targums, dos achados do Mar Morto em aramaico, do Novo Testamento para o grego. E há provas disso. Mas então Paulo não significa pequeno e nem Saulo significa grande. Sim, o título Rav é grande e Paulo se intitulava pequeno, mas não significa Paulo pequeno e nada disso, tá bom? Deus abençoe em nome de Yeshua.